Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Alexandre de Paula e você pode participar do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje, o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Gutenberg Fialho. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, Alexandre. Obrigado por nos dar esse espaço e cumprimentar os internautas e os telespectadores que acompanham o programa CB. Doutor, depois de mais de um ano de pandemia, qual é a situação dos nossos médicos hoje aqui no Distrito Federal? Qual é a condição de trabalho que esses profissionais têm hoje? A situação dos médicos e de todos os profissionais de saúde no atendimento aos pacientes vítimas da Covid-19, que começou de fevereiro, março do ano passado para cá, é de exaustão, de cansaço. Estão todos exaustos, sobrecarregados, estressados. O absenteísmo aumentou, né, por conta dessa demanda fora do comum. Você não está tendo uma demanda aumentada numa situação esporádica, pelo contrário, ela é contínua. Isso nós temos quase um ano e meio, Alexandre. Tem feito com que os médicos e os demais profissionais de saúde, seja o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o farmacêutico, os funcionários da área administrativa estejam exaustos, né, com sua capacidade de trabalho já a exaustão, desenvolvendo uma série de doenças, inclusive a síndrome de burnout, que é exaustão profissional. Doutor, essa questão das doenças mentais, né, que foram desenvolvidas nesse período, dá para ter um panorama de como é que está isso também em relação aos médicos e aos profissionais de saúde diante de uma situação tão, além do esgotamento mesmo físico, uma situação trágica, né, de lidar ali muitas vezes com o agravamento de quadro dos pacientes e muitas vezes com a morte também, né? Perfeito. O sofrimento mental, o adoecimento, a angústia, a ansiedade, e o desenvolvimento de outras doenças, que essa angústia, essa ansiedade provocado pela Covid tem causado, tem sido gatilho para o desenvolvimento de doenças que estavam aí adormecidas ou sob controles, como a ansiedade, depressão, bipolaridade, uma série de doenças mentais que vieram a surgir ou estavam sob controle e voltaram a se manifestar nessa fase. O absenteísmo dos servidores da saúde e dos servidores de uma forma geral, por doença mental, aumentou. A angústia, o sentimento de angústia é generalizado, né? Está todo mundo angustiado, com um sentimento de angústia acima da média, preocupado, porque realmente as pessoas estão morrendo e a ameaça está próxima. Não só de quem não milita na área, quem não está no atendimento, não só dos profissionais de saúde, mas de toda a população. Mas do profissional de saúde é maior ainda. Você imagina o sofrimento, a depressão, aquele negativismo, aquela sensação pesada de um óbito em um plantão. Quem é médico, quem é auxiliar de enfermagem, quem é servidor da saúde e que dá plantão, sabe do que eu estou falando. Quando ocorre um óbito no plantão, a equipe fica deprimida, fica para baixo. Agora imagina você presenciar diariamente vários óbitos porque você não tem recursos à disposição para atender aqueles pacientes. Então, isso realmente causa um sofrimento enorme aos servidores. Doutor, diante desse quadro que é trágico, o que dá para fazer para ajudar esses profissionais que são fundamentais nesse momento, né? É necessário que haja, primeiro, segurança. É necessário que se dê segurança a esses profissionais. Segurança em torno de condições de trabalho, insumos suficientes para exercer a atividade, para cuidar do paciente, os equipamentos de proteção individual e o entendimento de que o cansaço, um comportamento fora do padrão ali em determinado momento faz parte da angústia e da pressão exagerada naquele momento. E o acolhimento é fundamental e, se possível, o afastamento por algum tempo para que se faça tratamento, para que se recomponha as forças e se entenda o processo e voltar a se inserir no enfrentamento à patologia, porque nós estamos com um problema sério, que é a falta de recursos humanos, porque a demanda é enorme e nós não temos profissionais suficientes para atender uma demanda que aumenta e que se prolongou além do esperado. Doutor, hoje se fala muito da questão do aumento dos leitos, e aí se reflete nisso que o senhor acabou de falar, que existe uma demanda maior do que a oferta de profissionais.
É possível abrir mais leitos nessa situação? A gente tem profissional para atuar nesses leitos? O governo fala que vai abrir 100 leitos, 200 leitos. Tem médico para atender em todos esses leitos? Essa sua pergunta é fundamental. Porque quando eu digo que eu vou abrir mais leitos, eu estou dizendo que eu vou permitir que possa haver mais adoecimento. A abertura de leitos é necessário se aumenta o adoecimento, aumenta os casos graves, principalmente leitos de UTI, semi-intensivo e tal. Mas nós temos que focar na vacinação, no distanciamento social e na adoção rígida das medidas sanitárias para que não haja o adoecimento. Não havendo o aumento da taxa de adoecimento, o aumento da taxa de contágio, não há necessidade de abertura de mais leitos. Se abre mais leitos quando as medidas adotadas são ineficazes para evitar o contágio e o adoecimento. Doutor, a vacinação aqui dos médicos, ela começou no início, né? Ela foi um dos grupos prioritários ali, os profissionais da saúde. Como é que o senhor avalia que foi esse processo? Funcionou da maneira adequada? Foi possível vacinar todo mundo de fato? A vacinação também é outro problema, nós estamos tendo vários problemas na vacinação, no Brasil como um todo e no Distrito Federal também. Na rede pública nós tivemos algumas queixas, algumas falhas na vacinação, mas o que chama mais atenção é a vacinação dos profissionais de saúde da rede privada, das clínicas, consultórios privados. Não só o médico, mas o auxiliar de enfermagem, a enfermeira, o agente administrativo, o recepcionista, que estão ali no dia a dia, no atendimento aos pacientes. E com certeza, se atende paciente portador de Covid, que é atendido na rede pública e vai fazer um exame, uma tomografia, uma sorologia ou qualquer outro exame nas clínicas, consultórios e ambulatórios privados, e esse contingente de profissionais não foram priorizados no início da vacinação, que motivou várias críticas de alguns setores, especificamente do Sindicato dos Médicos. Conseguimos, depois de muita discussão, muita cobrança, incluí-los nas vacinações, nas aberturas de vacinação, quando chega novas remessas de vacina. Mas se continua ainda numa velocidade baixa. Para você ter ideia, Alexandre, e você que nos assiste, nós temos em média hoje em torno de 5 a 6 mil médicos na cidade que não foram vacinados ainda. Eu estou falando de profissional que atende o paciente, que toca o paciente, que está próximo do paciente. E aí, se você levar em conta que não é só o médico, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o pessoal administrativo, recepcionista dessas clínicas, você faz uma projeção aí para, no mínimo, 20 mil profissionais que estão em contato diariamente com pacientes e que ainda não teve acesso à vacina. Doutor, o senhor acha que o foco nas prioridades, a definição das prioridades aqui no DF, na vacinação e também pelo Ministério da Saúde, você acha que foi correto? Foi adequado a escolha dos grupos que vieram primeiro? Olha, nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que fez o seu protocolo e sugeriu suas prioridades, seus grupos de prioridade. E a recomendação do Programa Nacional de Imunização foi correto. Aqui no Distrito Federal é que houve adaptações e aí tem as nossas críticas com relação a isso, porque teve segmentos que não fazem parte do grupo prioritário e que foram vacinados, em detrimento de quem estava no atendimento ou está no atendimento direto do paciente. Houve realmente um desvio da recomendação do Programa Nacional de Imunização. Doutor, o foco agora é total na pandemia, praticamente, com razão que a gente vive um momento muito difícil. Mas o senhor acha que outras doenças foram deixadas de lado nesse momento? Isso ficou para trás? É verdade. Quando começou a pandemia, eu visitei centros de saúde, hospitais, unidades de saúde da família, e nós observávamos e denunciamos também e cobramos que fosse feito o duplo fluxo, o fluxo do paciente suspeito com Covid e daquelas doenças que não tinham relação nenhuma com Covid. E isso não foi feito. É evidentemente que a estrutura arquitetônica não permitia naquele primeiro momento, mas com o desenrolar e com o estender da pandemia, isso poderia ter sido feito. E não fez. Então, as pessoas adoeciam e não procuravam os hospitais, as UPAs, os centros de saúde com medo de adoecer. E nós observamos aí o aumento da incidência de óbitos por doenças não Covid, o agravamento de doenças
já em controle, que os pacientes não voltaram para o centro de saúde, para os ambulatórios, para as próprias clínicas, para fazer o atendimento daquela doença crônica que você precisa fazer o acompanhamento, na cardiologia, na neurologia, na endocrinologia. Então nós tivemos a incidência do aumento de doenças mentais, infarto, de acidentes vasculares cerebrais e descompensação de muitas doenças, diabetes, hipertensão, por aí vai. Então realmente, o aumento de óbitos domiciliares, né? Eu ia até perguntar, nós tivemos, em casa aumentaram, nós temos esses dados, nós fizemos esse levantamento. Então, as pessoas morreram em casa com medo de ir ao hospital para não se contaminar. Então, houve uma falha na comunicação nesse aspecto, nessa dinâmica. Isso nós chamávamos a atenção, porque a população precisava ser mais esclarecida, ser mais orientada. Nós não precisamos alarmar, mas precisamos conscientizar e informar. Estou aproveitando esse momento, a importância da informação. Para quem está assistindo a gente agora, qual é a recomendação para tratar outros tipos de doença que não sejam Covid? Qual é o caminho, o que fazer? Quem tem acesso ao médico, seja por plano de saúde ou a clínica privada, deve voltar a fazer suas revisões periódicas, fazer seus exames, usando as medidas sanitárias recomendadas, até porque os hospitais privados, as clínicas e os hospitais públicos com uma certa deficiência mais também, estão adotando as medidas sanitárias exigidas. Então o risco de contaminação é pequeno, é praticamente, numa visita, numa consulta, é igual ao risco geral. Portanto, é necessário que se volte para evitar que a doença e tenha uma complicação, uma sequela, até um óbito precoce que poderia ter sido evitado. Então, nossa recomendação é que você retome ao seu acompanhamento da sua doença, da sua patologia. A Secretaria está anunciando a retomada das cirurgias eletivas, né? E os ambulatórios já abriram, é necessário que se retome, porque a cirurgia eletiva é aquela cirurgia que não é urgência, não é emergência, mas que causa sofrimento no paciente. Com certeza tem alguém me assistindo eu sou ginecologista, que é portadora de um mioma e sangra todo dia. É um desconforto, fica anêmica, perde força, cansaço, indisposição por conta do sangramento diário. Isso não é urgência, pode se transformar em urgência, mas geralmente não é urgência, mas promove um sofrimento contínuo que pode chegar a um quadro grave. E essas pessoas, esses pacientes, precisam ser operados. É o paciente que tem um cálculo na vesícula, que tem uma crise de vez em quando, mas pode complicar e ter que ser operado de urgência, ou até ir a óbito por conta de uma infecção, por conta dessas crises repetidas, porque o cálculo encravou ali no colédoco e tal. Portanto, é eletivo, mas precisa ser resolvido, porque pode evoluir para um quadro grave. E tem que haver essa retomada. Isso no serviço público. E quem tem plano de saúde, que tem acesso aí à clínica privada, não dá para esperar. A pandemia se estendeu e você pode ter uma complicação não do Covid, mas ir a óbito por outra patologia, porque não fez o acompanhamento que é recomendado com seu médico assistente. Doutor, recentemente o DF começou a registrar uma tendência de queda no número de casos. Hoje, praticamente todos os setores estão abertos, o governador há pouco tempo ampliou o horário de funcionamento de bares, por exemplo, e agora falou nesse fim de semana que estuda a possibilidade de liberar eventos com 25% do público. O senhor acha que é o momento de flexibilizar? A gente já tem segurança para fazer medidas desse tipo? Olha, nós tivemos já uma flexibilização. O comércio abriu, o horário de recolher foi estendido até meia-noite. Agora, retomar atividades com maior aglomeração, como eventos, eu acho que eu sou conservador, eu sou mais cauteloso, porque o resultado disso é maior adoecimento, maior número de óbitos. E como eu tenho dito, a vida não tem repescagem. Morreu, você não volta mais. Então, eu particularmente recomendaria mais cautela, aguardar mais um tempo para se constatar se essa queda dos índices de contaminação, ela é sustentável, ela vai se manter, né, ou não vai acontecer o que aconteceu em setembro ou outubro passado, quando se desmontou o hospital de campanha, se desmontou a estrutura da primeira onda, e aí aconteceu o que nós vimos dezembro, janeiro,
culminando com fevereiro, o colapso total no sistema de saúde público e privado do Distrito Federal. Portanto, eu particularmente acho que nós temos que ter muita parcimônia, muita calma nessa hora. Vamos observar mais, aguardar mais, para ver se essa queda é sustentável. O senhor acha que as medidas restritivas anteriores, elas foram suficientemente rígidas quanto deveriam ser, ou faltou também ter ali um fechamento mais forte em um tempo menor, talvez, para a gente ter uma situação mais tranquila depois? As medidas restritivas elas são adotadas quando as políticas adotadas são ineficientes, né? Continua a contaminação, continua o adoecimento e continua aumentando a incidência de óbitos. E às vezes, nesse momento, é necessário. Mas elas devem ser, se elas tiverem de ser tomadas, devem ser tomadas de uma forma mais rigorosa. Você não pode ter lockdown ou medida restritiva com ônibus, com metrô, com o povo se aglomerando, né? Porque senão você vai repetir isso várias vezes e o que acontece? Aí a saúde sofre. Sofre o paciente, sofre a saúde do paciente, do cidadão, sofre a saúde do empresário, sofre a empresa e sofre as pessoas, o trabalhador com desemprego. Portanto, faz restrição, abre, fecha, leva à morte das empresas. O cidadão tem recurso, teve restrição, ele manteve a sua empresa, manteve até, não demitiu, tal, manteve os seus empregados com recurso, com a reserva que tinha. Aí ele investe para abrir, fecha de novo, aí ele morre. Então nós temos que cuidar da saúde como um todo, não é só da saúde do paciente, é a saúde do empresário, das empresas e do emprego. Doutor, alguns especialistas e epidemiologistas já falam sobre a possibilidade de uma terceira onda e dizem que com a variante indiana isso pode ser tão grave quanto a segunda, ou talvez pior. Na segunda a gente teve ali a variante britânica, a variante de Manaus, que tornaram as coisas mais complicadas. Já é uma preocupação essa terceira onda? Olha, é uma preocupação. Já tem até pessoas que estão noticiando e considerando que no próprio Japão já está na quarta onda. Portanto, o que tem acontecido no resto do mundo, infelizmente, tem acontecido no Brasil também. Então a gente tem que tomar isso como referência. Quando se fechou, se desmontou as estruturas do atendimento ao Covid da primeira onda aqui no Distrito Federal, nós chamávamos a atenção naquela época que estava ocorrendo a segunda onda nos Estados Unidos e na Europa, que isso ia acontecer aqui. Portanto, nós temos que usar isso como referência para não sermos pegos de surpresa, porque o preço é muito alto. O senhor acha que o Brasil soube aproveitar? Não soube, né? Assim, esse tempo que teve para analisar o que aconteceu em outros países, né? Lá no começo a gente já via países na Europa sofrendo, com a Itália, por exemplo, com a situação da Covid, em lockdown. A gente ainda tinha uma situação mais tranquila. A gente não conseguiu aproveitar isso para aprender e tomar as decisões certas? No primeiro momento, nós temos que ser honestos. No primeiro momento, nós nunca tínhamos vivenciado isso. A última pandemia desse nível aconteceu há 100 anos, né, com a gripe espanhola. Portanto, nós não tínhamos experiência nenhuma nisso. Mas na segunda onda, sim. Se a primeira onda nos pegou de surpresa, a segunda onda não era para ter pego de surpresa, porque nós já tínhamos a experiência da primeira onda. Mas continuamos sendo otimistas de que isso não vai acontecer no Brasil, né? O otimismo venceu a realidade, que foi trágica. E você acha que a gente pode cometer o mesmo erro agora, na terceira onda? Não, eu espero que não. Eu espero que as autoridades sanitárias sejam mais cautelosas e não cometam o mesmo erro seguido, né? Eu acho que dá para se ter medidas mais preventivas, mais adequadas para evitar o que aconteceu em fevereiro e em março aqui no Distrito Federal, que nós tivemos uma incidência de óbito enorme, né? É muito recente, né? Para não conseguir aprender com o erro. Doutor, a gente estava comentando no começo do programa a exaustão dos profissionais da saúde, né? A gente separou algumas mensagens de médicos que chegaram via de médico, né? Pedindo alguns auxílios. Eu vou ler aqui duas mensagens que a gente recebeu. O primeiro é de um profissional do HRC que diz: os pacientes estão ficando mal assistidos, às vezes 2 a 3 dias sem evolução e prescrição médica devido à grande demanda. Solicitamos pressão e posicionamento diante da catástrofe e desumanização que vem ocorrendo. O segundo é da UBS do Paranoá, que
diz que está faltando papel, toalha para a limpeza das mãos, de objetos de trabalho para uso de álcool, aumento de risco de contaminação dos profissionais e dos usuários. Como que o sindicato tem feito essa ponte entre as reclamações que chegam dos profissionais que estão ali no dia a dia, na linha de frente, e o GDF, a Secretaria de Saúde, para que também possa tentar ali resolver esses problemas? Essas denúncias, quando chegam ao sindicato, o sindicato tem um canal de denúncias, e não só para o médico, como para a população de uma forma geral. Qualquer denúncia que alguém quiser fazer, é só entrar no site do Sindicato dos Médicos, tem um canal de denúncias. Essas denúncias são encaminhadas ao Conselho, aos órgãos de controle, ao Conselho Regional de Medicina, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à própria Secretaria de Saúde. Nesse caso da Ceilândia, vocês observaram bem, os pacientes mais de 2 dias sem serem medicados, sem serem vistos. Isso é um absurdo, né? Veja a situação que chegou. A quantidade de volume de trabalho não tem profissional suficiente para atender o paciente. Como é que o paciente passa 2 dias sem ser medicado, sem ser examinado? Isso é inaceitável. Essa denúncia nós encaminhamos para o Ministério Público, para o Conselho Regional de Medicina, para o Tribunal de Contas e esperamos que as providências estejam sendo tomadas. Encaminhamos para a própria Secretaria de Saúde, para o próprio secretário de Saúde, para tomar conhecimento, né? No Paranoá, falta, você vê que é um desabastecimento. A gente está falando ali de coisas de higiene básico, sem falar nos EPIs mais sofisticados. Se falta de sabão, a luva, imagina um EPI mais sofisticado, um face shield, que é aquele o protetor facial e tal, né? Então é um sofrimento enorme. E aí, consequência disso, é o adoecimento do profissional. O profissional se contamina, adoece, se afasta, desfalca, sobrecarrega os colegas que já não está com escala em quantidade suficiente, e aí você vai ter um processo se autoalimentando. Nós precisamos interromper isso. Doutor, o senhor é médico também do trabalho, especializado ali em medicina trabalhista. Queria que o senhor falasse um pouco também da relação entre Covid e trabalho. O que acontece quando a pessoa pega a Covid ali naquele ambiente do emprego? O que pode acontecer depois? Que tipo de auxílio que ela pode ter? Isso pode ser classificado como um acidente de trabalho, doutor? Essa é uma questão que eu considero séria e que eu acho que deve ter uma divulgação mais ampla, porque eu sempre, como médico do trabalho, eu sempre considerei, e o Covid adquirida no ambiente de trabalho, uma doença ocupacional. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, quando há um nexo causal, é necessário que haja um nexo causal, mas é necessário que você, empregado, você trabalhador, saiba disso. Porque se você está trabalhando num local onde a exposição à infecção pelo Covid-19 é grande, e a maior probabilidade de adquirir foi naquele local, tem que se comunicar a contaminação para que se abra uma investigação do nexo causal. No caso do serviço público, notadamente aqui na Secretaria de Saúde, se faz a investigação do acidente de serviço. Se abre um processo até se determinar o nexo causal. O seletista, o trabalhador, ele precisa abrir a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, e aí a Previdência Social vai investigar o nexo. Isso é fundamental, porque se há um óbito, a família tem que estar protegida, né? Tem que receber a pensão e tal. Se há uma sequela no empregado, ele vai receber, vai incorporar no seu salário o auxílio-doença, né? Durante o afastamento ele recebe o auxílio-doença. No caso do servidor público, se aquela sequela leva a incapacidade para o trabalho e a aposentadoria é integral. Então veja que tem uma série de proteções. Quando você não faz o registro no momento adequado e a sequela é tardia, e nós já estamos tendo notícias do acontecimento, do aparecimento de sequelas tardias, fica difícil você estabelecer o nexo porque não foi feito o registro no início. E aí começa as contestações e tendo às vezes que judicializar e fica difícil você resgatar o nexo causal que ocorreu já há alguns meses ou até um ano. Nós estamos há mais de um ano da doença. Portanto, nós recomendamos, vocês, servidor público da saúde, ou policial militar, motorista, ou qualquer outro profissional, trabalhador, que esteja no contato, além do contato normal, com pacientes suspeitos ou portadores do Covid, adquirir o Covid, se achar que tem nexo com o trabalho, pedir para registrar
a CAT, fazer a comunicação de acidente de trabalho, e no caso de servidor público, a investigação de acidente em serviço. Isso é fundamental para lhe garantir os seus direitos previdenciários, seus direitos trabalhistas. Doutor, a segunda fase da vacinação contra a gripe começou hoje aqui no DF. De que maneira essa vacinação também ajuda no combate à pandemia? Como é que isso influencia? Nós temos dois aspectos importantes que eu acho que aí a gente precisa fazer uma campanha de massificação nesse sentido. Quando você se vacina para a gripe, com a vacina para a influenza, você evita o adoecimento, né? E se você pega o Covid, se você está gripado, está debilitado e pega o Covid, o quadro vai ser mais grave, né? Portanto, você ao tomar a vacina, e se pegar o Covid, você está numa situação melhor para responder a doença. E já tem vários trabalhos, inclusive o último que foi divulgado, foi da Associação Holandesa de Pesquisa Científica, que mostra que já existe casos, trabalhos mostrando o desenvolvimento de imunidade cruzada da vacina da gripe com a Covid. O que significa isso? Que você, ao tomar a vacina da gripe, você também se protege, desenvolve imunidade também para a infecção pelo Covid. Esse trabalho mostra que até 30% dos pacientes vacinados para o vírus da influenza, para a gripe, desenvolvem uma imunidade e uma proteção para o Covid de até 30%. Isso é fundamental que seja divulgado. Por quê? Nesse momento, nós estamos na campanha da vacinação da gripe. Alexandre e vocês, telespectadores, internautas, que estão nos assistindo nesse momento. E está tendo um absenteísmo, uma pequena adesão à vacina da gripe, Alexandre. E é fundamental, é importante, não só para evitar que você adoeça, porque gripe também mata. Se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem uma doença que leva a sua imunidade a ficar baixa, né? Uma perda da imunidade, uma deficiência na imunidade, a gripe também mata, desenvolve complicação, pneumonia e tal. Então é importante que você tome a vacina da gripe, mas é bom saber também, eu acho que isso tem que ser também informado, que já tem trabalhos mostrando que há uma proteção de até 30% contra a infecção pela Covid. Então é necessário que, mais uma vez, se reafirme a importância da vacinação para a gripe. Estou falando em vacinação e falando também nessa recusa das pessoas de se vacinarem. A gente está vendo isso também no caso da própria Covid, né? O GDF mostrou recentemente que a expectativa de adesão foi bem menor do que o que eu esperado inicialmente. As pessoas estão com 60, 61 anos e mesmo o cadastro da comorbidade abaixo do que se tinha previsto. Algumas pessoas querendo escolher a marca da vacina. O que o senhor acha disso? O que pode ser feito também para resolver esse problema? Como conscientizar as pessoas de que é preciso tomar a vacina e de que não interessa a marca que vai estar disponível? Primeiro, tem uma frase que já se cunhou e eu acho que é fundamental: a melhor vacina é aquela que está disponível, porque todas elas são eficazes. A diferença de eficácia entre um e outro é insignificante. É importante que você se vacine, né? Porque você vai se proteger, vai evitar o adoecimento e a propagação da doença. Mas não se vacinar, você vai ficar susceptível, você vai ser um vetor, você vai ser um transmissor assintomático. E nós temos aí uma incidência de abstenção na segunda dose, Alexandre. As pessoas tomam a segunda dose e não tomam a segunda. A imunização, ela se completa com a segunda dose. E nós temos que chamar a atenção que entre uma dose, por exemplo, a Coronavac, a AstraZeneca, entre a primeira dose e a segunda dose, para você ter a imunidade necessária, você vai ter aí no mínimo 60 dias. Então, vacinou hoje, você não está livre do contágio. Você não recebeu ali um salvo-conduto, acabei de me vacinar, não pego mais a doença. Pelo contrário, você vai continuar pegando como uma pessoa normal. Você só vai desenvolver, melhorar a sua imunidade da primeira dose, 15, 30 dias. Segunda dose, isso também. Então esse comportamento de achar que se vacinou não pega, é um problema. Então nós precisamos, mais uma vez, Alexandre, de campanha de conscientização contra isso. E mesmo vacinado, você é vetor, você transmite. Então essa história de eu me vacinei, eu posso agora abraçar, cumprimentar, aglomerar, também é um comportamento de risco que serve para agravar e para manter a transmissibilidade. Então essa questão da vacinação é extremamente complexa e ela precisa ser melhor divulgada. Não, Gutenberg, você
é a favor de que se divulgue os índices de mortalidade, os índices de adoecimento? Lógico que sim, não é para alarmar, é para conscientizar. É evidentemente que, como é que você vai divulgar isso? Mas nós não podemos simplesmente dizer que a taxa de contaminação diminuiu. Sim, e o que isso significa? Significa que deixou de morrer gente, deixou de adoecer gente e todo mundo está sendo atendido nos hospitais? Não. Continua adoecendo, a mortalidade continua significativa e os hospitais continuam sem condições de atender toda a demanda. Portanto, tem que se comunicar sem alarmes, mas a informação verdadeira tem que ser dada, né? Tem que ter uma informação que a população possa se proteger, usá-la como arma de... A informação é prevenção. Doutor, a gente está caminhando já para o fim do programa, mas tem visto nos últimos tempos algumas pessoas com estratégias, não sei se dá para chamar de estratégia, de querer se vacinar com a Pfizer, que é a vacina americana. Quando essa vacina chegou ainda em quantidades muito pequenas e é destinada para um público específico, esperar essa vacina chega a ser quase burrice, né, nesse momento. Na realidade, é como a gente falou antes, a melhor vacina é que está disponível, todas elas protegem, todas elas evitam, se não o adoecimento, evita desenvolver o quadro grave, você pode se vacinar e ter a doença, mas tem um quadro leve. É diferente de ter um quadro grave e precisar de uma UTI e a óbito, né? Então não dá para escolher, não tem vacina suficiente. Nós estamos com um problema de fornecimento, de entrega pela Índia, pela China, do IFA, que é o imunizante, que é um insumo para a produção de vacina, então não dá para ficar esperando, porque entre a espera e a chegada você pode se contaminar e ter um quadro grave, infelizmente, e a óbito. Nosso tempo terminou, é importante frisar que todas as vacinas disponíveis hoje funcionam, né, doutor? E todas são eficazes. O CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela companhia, se cuidem, usem máscara, até a próxima e tchau.